Fala galera, bem-vindos a mais um 2 centavos de luta. E aí? Pronto para mais um mergulho. Hoje a gente vai desvendar a história do jiu-jitsu brasileiro, uma arte marcial que conquistou o mundo. Mas você já parou para pensar nas raízes dessa luta? Tipo, de onde veio? Como começou? A história do jiu-jitsu é longa e cheia de reviravoltas. Começa lá na Índia antiga, com monges budistas. Peraí, monges. Mas eles não eram, tipo, pacifistas. A gente sempre pensa neles assim, né? Mas naquela época, paz e amor às vezes precisavam de um empurrãozinho para se defender. E os monges, buscando o equilíbrio, criaram um sistema de luta usando o próprio corpo, explorando alavancas, articulações, para não depender da força bruta. Usando a força do oponente contra ele mesmo. E como essa arte marcial dos monges foi parar aqui no Brasil? O jiu-jitsu se espalhou pelo mundo, junto com o budismo. Do Sudeste Asiático foi para a China. E depois, Japão. Lá ele bombou. E aí entra em cena um personagem fundamental, o Konde Koma. O mestre de jiu-jitsu japonês que no comecinho do século XX resolveu desbravar o mundo. Tipo um mochileiro do jiu-jitsu. Isso. Em 1915, ele desembarcou em Belém do Pará. E esse encontro foi um marco. Ele conheceu Gastão Grassi, pai de uma família que se tornaria sinônimo de jiu-jitsu no Brasil. Olha só, mas como Gastão Grassi entrou nessa história? Ele ficou fascinado pelo jiu-jitsu e apresentou a arte marcial para o seu filho mais velho, Carlos Grassi. O Carlos era franzino, mas viu no jiu-jitsu um caminho para superar suas limitações. Aos 19 anos, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, decidido a viver como lutador e professor de jiu-jitsu. Que garra! Mas peraí, o Carlos Grassi não era grandão e forte, tipo os lutadores que a gente vê por aí? Não era. E é aí que a história fica interessante. Ele adaptou as técnicas do jiu-jitsu japonês para a complexão física da família, tornando ela mais eficiente para quem não era tão forte. Ele criou uma verdadeira revolução no jiu-jitsu. Caramba. Então o jiu-jitsu brasileiro que a gente conhece hoje é uma adaptação feita pelo Carlos Grassi. Exatamente. Ele pegou a base do jiu-jitsu japonês e moldou. Valorizou a luta no chão, os golpes de finalização. E até criou a famosa dieta Gracie, mostrando a conexão entre jiu-jitsu e a saúde. Falando em artista, o Carlos Grassi não era só um mestre de luta, né? Tinha toda uma filosofia de vida por trás do jiu-jitsu. Verdade. Ele via o jiu-jitsu como um caminho para desenvolver autoconfiança, disciplina, o respeito. Ele pregava superação, tanto dentro quanto fora dos tatames. Ele era um visionário. E para provar a eficácia do jiu-jitsu, ele lançava desafios para todo mundo, né? Enfrentava lutadores muito maiores que ele. Época de ouro. Imagina a cena. O franzino Carlos Grassi desafiando os valentões da época. E ele não só desafiava, como vencia. Essa ousadia colocou a família Gracie no mapa. E o jiu-jitsu brasileiro começou a ganhar fama. Mas me explica uma coisa, essa mudança toda que o Carlos Grassi fez, tipo, valorizar a luta no chão e as finalizações, não gerou polêmica. Afinal, o jiu-jitsu original era diferente, né? Com certeza gerou. Teve gente que torceu o nariz. Mas o Carlos Grassi estava convicto de que a adaptação era necessária. E essa mudança, na verdade, foi um marco histórico. Foi o primeiro caso de mudança de nacionalidade de uma luta. Uau, então o Brasil meio que adotou o jiu-jitsu e criou sua própria versão. Incrível. Mas e aí, no que essa versão brasileira se diferencia da japonesa? A principal diferença está na ênfase. O jiu-jitsu tradicional japonês foca bastante em quedas e imobilizações, enquanto o jiu-jitsu brasileiro, criado pelo Carlos Grassi, prioriza a luta no chão e as finalizações. Imagina. Quedas, posições, raspagens, chaves de braços, estrangulamentos. É muita coisa para aprender. E como é que o jiu-jitsu evoluiu depois disso? Bom, hoje em dia a gente vê duas vertentes principais. O jiu-jitsu tradicional, focado na defesa pessoal, e o jiu-jitsu desportivo, com suas regras específicas e competições emocionantes. Entendi. Tipo, o jiu-jitsu tradicional é para quem quer se defender na rua e o desportivo é para quem quer competir. Isso. No jiu-jitsu esportivo, você tem uma série de golpes válidos e inválidos, e a pontuação é baseada em quem consegue dominar as posições e aplicar as finalizações com mais eficiência. E o que são essas posições? Me explica melhor, vai. Imagina só, você está lutando no chão e precisa controlar seu oponente. Para isso, você usa posições como a guarda, a meia guarda, a montada, o controle lateral. Cada posição te dá uma vantagem diferente na luta. Interessante. Então o jiu-jitsu é tipo um jogo de xadrez no chão. Tem que pensar em cada movimento, em cada posição. Exatamente. E além das posições, você precisa dominar as finalizações. As mais famosas são as chaves de braço, como o arm lock, e os estrangulamentos, como o mata-leão e a guilhotina. Caramba, já deu pra sentir o sufoco só de imaginar. Mas e aí, pra competir, vale tudo. Tem regra. Tem. No jiu-jitsu desportivo, a gente preza pelo fair play. Ninguém quer ver um lutador mordendo o outro, puxando o cabelo, dando o dedo no olho, né? Isso é meio bizarro. Mas falando em competição, você viu que a gente pediu para uma inteligência artificial, uma IA super inteligente, montar um ranking dos 10 maiores competidores de jiu-jitsu da história. Sério? Que legal. Tô curioso pra saber quem a IA escolheu. Será que ela manja mesmo de jiu-jitsu? A gente vai revelar esse ranking daqui a pouco. Mas antes,
Segura essa ansiedade que a gente já volta. Se você está curtindo esse conteúdo até agora, já deixa aquele like maroto. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais vídeos para vocês. E se ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Beleza? Bora continuar. Voltamos! E aí, preparados para descobrir quem são os 10 maiores competidores de jiu-jitsu da história, segundo a nossa AI super inteligente. Tô pronta. Ansiosa pra ver se essa IA mandou bem. Será que ela colocou os nomes certos? A ordem certa. Em primeiro lugar, rufem os tambores. Roger Gracie. Roger Gracie. O Cobertor Gracie! Dispensa apresentações, né? Um ícone do jiu-jitsu. Mas o que fez dele tão especial? A gente sempre ouve falar do jogo de pressão dele. Boa pergunta. O Roger Gracie era mestre em usar o peso e a técnica para dominar os oponentes. Imagina você tá por baixo, tentando se defender, e de repente sente o peso dele te esmagando, te prendendo. Era como se um cobertor gigante te sufocasse. Entendi. Ele literalmente sufocava os adversários. Devia ser apavorante lutar contra ele. Com certeza. E o Roger Gracie não só dominava a posição, como finalizava com maestria. Ele ficou famoso por seu estilo clássico. Caía por cima, passava a guarda, montava de choque. Ele era implacável. E aí, hein? Ele mandou bem colocando ele em primeiro. Mandou muito bem. Roger Gracie revolucionou o jiu-jitsu com seu estilo. E em segundo lugar, Marcos Buchecha Almeida. Buchecha, outro monstro sagrado. 13 títulos mundiais da faixa preta. O atleta com mais ouros no torneio mais importante da IBJJF. Me explica uma coisa. O Buchecha era famoso pela meia guarda. Me explica o que é isso. A meia guarda é uma posição em que você usa as pernas para controlar o quadril do seu oponente, impedindo que ele te domine. E Buchecha dominava essa posição como ninguém. Ele tinha uma agilidade impressionante, principalmente para a categoria de peso dele. Parece um peso pesado danção. Que demais. Então ele usava técnica para superar a diferença de tamanho. Inteligente. Ele era só técnica. Ou tinha força bruta também. Tinha tudo. Força, explosão, técnica, garra, era um tanque de guerra. E pensa que ele começou no jiu-jitsu por acaso. Sério? Conta essa história. O Buchecha era gordinho na infância e sofria bullying. Aí a mãe dele matriculou no jiu-jitsu pra ele aprender a se defender. E o resto é história. Olha só, de vítima de bullying a campeão mundial. Que virada. E em terceiro lugar, quem a Yo escolheu? Ronaldo Jacaré Souza. Jacaré. É. Esse era casca grossa, estilo agressivo, quedas potentes, finalizações rápidas, tinha cara de mal. Mas ele tinha uma história emocionante, né? Sim, ele teve uma infância difícil, passou fome, encontrou no jiu-jitsu um caminho pra superar as adversidades. Olha só, ele enfrentou o Roger Gracie várias vezes. Teve uma luta épica entre eles em 2004, que ficou marcada na história. Me conta. Me conta. O Jacaré estava perdendo a luta com o braço quase quebrando no armlock. Mas ele não desistiu. Resistiu bravamente e conseguiu virar a luta, vencendo com o braço deslocado. Que guerreiro. Ajudador. E em quarto lugar, quem vem depois do Jacaré? Marcelinho Garcia, o mestre da guilhotina e do mata-leão. Marcelinho Garcia. Esse era um artista marcial. O jiu-jitsu dele era lindo de ver, fluido, técnico e com finalizações precisas. Ele dominava a arte da guilhotina e do mata-leão como ninguém. Mas espera aí, você falou em guilhotina e mata-leão. Me explica como funcionam esses golpes. A guilhotina é um estrangulamento que você aplica usando o seu braço. Como se fosse uma guilhotina mesmo, aperta o pescoço do oponente. Já o mata-leão é um estrangulamento que você aplica pelas costas, usando seus braços para apertar o pescoço do oponente. Como se fosse um leão agarrando sua presa. Nossa, que perigo. Melhor não mexer com o Marcelinho Garcia, então. E em quinto, quem a colocou? Xande Ribeiro. Conhecido por sua guarda impenetrável e inteligência tática. Xande Ribeiro. Irmão do Saulo Ribeiro. Outro monstro do jiu-jitsu. Dizem que ele tinha uma guarda impossível de passar. E ele venceu o Roger Gracie, né? Venceu sim. 2 vezes. Em 2006 e 2008. O Xandes era um estrategista. Ele estudava os adversários e usava inteligência para superar a força bruta. Ele era tipo o professor Javier do jiu-jitsu. E em sexto? Rafael Mendes. O mestre das arapucas. Rafael Mendes. Esse era o rei do peso-pena. Imprevisível, implacável. E ele era especialista em arapucas. O que são essas arapucas? As arapucas são golpes que você aplica de surpresa, usando a força e o movimento do oponente contra ele mesmo. O Rafael Mendes era mestre em criar situações que pareciam desvantajosas, mas que na verdade eram armadilhas para finalizar os adversários. Ele era um ilusionista do jiu-jitsu. E em sétimo lugar, Saulo Ribeiro. Um dos maiores nomes do jiu-jitsu de todos os tempos. Saulo Ribeiro, mestre dos mestres. Faixa preta, formado pelo Roger Gracie, dominou o jiu-jitsu no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E ele era conhecido por sua técnica impecável, né? Sim, ele era um técnico nato, dominava todas as posições, todas as finalizações, era um professor exemplar e um competidor incansável. Inspiração pura. E em oitavo lugar, quem a escolheu? Rodolfo Vieira.
O rolo compressor. Rolo compressor, que apelido, hein? Já dá pra imaginar o estilo de luta dele. Ele era pura força bruta. Uau. Base sólida, pressão constante. Ele literalmente amassava os adversários. Ele tá mandando bem no MMA também. Mostrando pro mundo a força do jiu-jitsu brasileiro. E em 9º lugar, Um nome que nos deixa com um misto de tristeza e admiração. Leandro Lo. Leandro Lo. Que perda! Ele era um gênio nos tatames, campeão mundial em várias categorias. Ele tinha um estilo único. Ele era imprevisível, tinha um jogo solto, criativo, era habilidoso tanto na guarda quanto na passagem de guarda. Uma pena que ele nos deixou tão cedo. Uma perda imensa pro jiu-jitsu. E pra fechar o ranking, em 10º lugar, a IA escolheu Bruno Malfacine, o rei do peso galo. Bruno Facini. O cara que dominou a categoria peso galo como ninguém, 10 títulos mundiais, um recorde absoluto. Mas o que fazia dele tão dominante é só a técnica. Ele tinha uma técnica apuradíssima, era rápido, preciso, e tinha um condicionamento físico fora do comum. Dominou a categoria por mais de uma década. Que lista incrível. A IA mandou muito bem, selecionando os maiores nomes da história do jiu-jitsu. Concordo. E essa lista nos mostra como o jiu-jitsu brasileiro evoluiu e se tornou uma potência mundial. Mas e aí? O que você achou? Sentiu falta de algum nome? Difícil dizer. A lista tá bem completa. Mas sabe o que eu acho que faltou? Um pouquinho mais de UFC. Afinal, o jiu-jitsu brasileiro tá dominando o mundo do MMA. Então a gente falar um pouco sobre isso. Bora. E por falar em UFC, não podemos deixar de mencionar o Charles do Bronx Oliveira. O brasileiro com mais vitórias por finalização na história do evento. Do Bronx. Que máquina de finalizar. Ele tá mostrando pro mundo a eficiência do jiu-jitsu brasileiro. Mas será que ele já tá no nível dos grandes nomes do nosso ranking? Boa pergunta. O Tá. que você acha? Difícil assim. Mas eu acho que pra mim, no nível do ranking, acho que ainda não. Ainda é cedo pra dizer. Mas o Charles tá no caminho certo. E falando em Flanders, que lembra do Demi Maia. Claro. Outro mestre do jiu-jitsu que fez história no UFC. Ele dominava os adversários no chão. Era impressionante. Que técnica. Impressionante. E esses caras inspiram a gente a treinar mais, né? Com certeza. E você? Se pudesse escolher um lutador do nosso ranking pra ver no UFC, quem você escolheria? Ah, que pergunta difícil, são tantos nomes incríveis. Acho que eu ia adorar ver o Roger Gracie enfrentando os tops do UFC. Imagina o cobertor dominando o John Jones. Seria épico. Mas pensando bem, qualquer um desses nomes faria um estrago no UFC. Verdade, o jiu-jitsu brasileiro é um tesouro nacional e a gente tem muito a comemorar. Com certeza. E a gente espera que você tenha curtido esse mergulho na história do jiu-jitsu brasileiro. A gente viu que essa arte marcial, que nasceu lá na Índia, atravessou o mundo e se transformou num fenômeno global graças à visão do Carlos Gracie. Vimos como o jiu-jitsu evoluiu, se adaptou e conquistou o mundo. E o mais importante, vimos que o jiu-jitsu é muito mais que uma luta, é uma filosofia de vida. Isso aí. E não esquece, se você curtiu o episódio, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos 2 centavos de luta. Valeu, galera. Os.